Fala, jovens, a paz do Senhor. Vamos aqui para a lição 12, que tem como tema: as cidades de refúgio são estabelecidas. A nossa revista do segundo trimestre de 2020 tem como tema tempo de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. A gente tem acompanhado o chamado de Josué, as suas conquistas, e agora estamos vendo a divisão da terra prometida. E na lição 12 vamos acompanhar a ordem que Deus deu a Josué, que na verdade já tinha dado a Moisés, que é de se fazer 6 cidades refúgio, para que as pessoas que matassem alguém sem intenção tivessem a opção de serem julgadas antes que o vingador a matasse ou a agredisse. Mas antes de iniciar o nosso comentário da lição 12, eu quero parabenizar a Assembleia de Deus, que no dia 18 completou 109 anos de Assembleia de Deus no Brasil. Parabéns à Assembleia de Deus, glória seja dada a Jesus por essa igreja que tem crescido tanto e que tem alcançado tantas vidas. Glorificado seja o nome de Jesus por esta igreja, por todo este trabalho. Vamos também fazer a nossa oração para que o Senhor abençoe este vídeo e este trabalho. Amém? Ore aonde você estiver. Querido Deus, te pedimos a sua ajuda, Senhor, em mais este trabalho, em mais este vídeo. Senhor, que esse vídeo alcance o máximo de pessoas possíveis e que, Senhor, as pessoas que recebam esse vídeo se alegrem, Senhor, e que, Senhor, elas venham a aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Abençoe esse vídeo, nos enche do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos lá na página 57 da revista, que nos propõe o texto bíblico que se encontra em Josué, capítulo 20, do versículo 1 ao 6. Eu não vou estar lendo na revista, eu vou ler numa Bíblia que tem uma linguagem mais simples, para ficar mais fácil o nosso entendimento. Vamos lá. Capítulo 20, do versículo 1 ao 6 do livro de Josué. Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades. E eles o receberão e lhe darão local para morar entre eles, caso o vingador da vítima o persiga. Eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para a sua própria casa. Até aqui. Na página 57, a gente vai ver o primeiro tópico, que tem o mesmo nome da lição. Deus ordena estabelecer cidades de refúgio. E o subtópico vai falar: Deus cuida
dos que praticarem um homicídio culposo. Na terra prometida não deveria existir qualquer traço de injustiça. Para tanto, o Senhor determinou que 6 cidades dos levitas tivessem o caráter de fortaleza judiciais, para que as pessoas que matassem alguém involuntariamente não sofressem nenhuma agressão ou vingança, sendo que 3 dessas cidades já haviam sido determinadas por Moisés antes da entrada em Canaã. O acusado de assassinato, então, por seu livre arbítrio, iria à cidade de refúgio o mais rápido possível, antes que o vingador do sangue lhe alcançasse. Jovens, vemos aqui que o Senhor ordena a Josué para que ele faça 6 cidades de refúgio, para que aquela pessoa que matou alguém sem intenção tivesse o direito de ser julgado e ser absolvido, porque neste tempo aqui era permitido que um parente próximo da vítima pudesse vingá-la, pudesse então matar a pessoa que a assassinou. Mas como Deus é justo e sabia que poderia acontecer um acidente e esta pessoa poderia morrer por esta lei que havia neste tempo, Deus então manda que se faça essas cidades refúgio. E essas cidades refúgio, elas deveriam ser construídas em lugares estratégicos, para que as pessoas caminhassem cerca de um dia e conseguissem já chegar a essa cidade, para que elas não seriam assassinadas de maneira injusta. E a gente vê que Deus já pede isso lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 19, a partir do versículo 1, o Senhor já está falando a Moisés: quando o Senhor, o seu Deus, estiver destruído as nações cuja terra lhes dá, e quando vocês as expulsarem e ocuparem a cidade e as casas dessas nações, separem 3 cidades de refúgio na parte central da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês. Então reparem que a palavra diz que essas cidades deveriam ser na parte central da terra. No versículo 4 vai dizer: dividiam em 3 partes a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança, e façam nela vias de acesso para que aquele que matar alguém possa fugir para lá. Então, além de fazer as cidades refúgio, o povo deveria também fazer estradas, via de acesso rápido, para que esse que está sendo acusado fugisse o quanto antes para lá e não sofresse uma morte injusta. O segundo subtópico vai falar sobre o significado espiritual das cidades de refúgio. Nessas cidades de refúgio, a vida do agressor não era protegida necessariamente por um forte esquema de segurança com soldados e armas e etc., mas sobretudo pelo próprio Deus, que na sua palavra garantia-lhe o salvo. Contudo, assim são tipos do Senhor Jesus Cristo, pois quando as pessoas cansadas e sobrecarregadas vão a Ele arrependidas, buscando segurança eterna, Ele lhe tira o fardo pesado. Então, irmãos, vemos que
o significado das cidades refúgio é uma alusão a Jesus Cristo. Quando nós que somos acusados do pecado sem a intenção de pecar, porque nós já nascemos pecadores, somos filhos de Adão e herdamos essa carne, essa natureza pecaminosa, a gente é de maneira acusado sem que a gente tenha a intenção de pecar. Muitas vezes a gente fugimos do pecado, mas às vezes pecamos porque a nossa carne ela nos faz pecar e às vezes pecamos até em pensamento. Mas para que Satanás não nos mate eternamente, Jesus é a nossa cidade refúgio. Então, irmão, permaneça na presença do Senhor Jesus, ou se você está assistindo esse vídeo e ainda não é crente, que você ainda não confessou que Jesus é seu único e suficiente Salvador, faça isso o quanto antes, porque somos todos acusados do pecado. E não pense você que por ter uma vida tranquila, ser um homem ou uma mulher de família, trabalhador e que pensa não ser pecador, não, você está errado, porque a Bíblia vai nos dizer que todos nós somos pecadores. A diferença é que o cristão, ele confessa e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Desta maneira, o vingador e Satanás, que é Satanás, ele não pode nos alcançar, porque a gente está dentro da cidade refúgio. Tanto que o terceiro subtópico vai falar do perigo de sair da cidade de refúgio. A vida do acusado de cometer homicídio culposo seria tranquila na cidade de refúgio, desde que ele nunca a deixasse. Entretanto, se de alguma maneira o homicida deixasse os limites da cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e um vingador do sangue o achasse fora dos limites da cidade de seu refúgio e o matasse, não seria culpado do seu sangue. Observa-se que ninguém seria sequestrado da cidade, o que se assemelha à promessa de Jesus de que as suas ovelhas não seriam arrebatadas de sua mão. Todavia, inexistia a proibição para que o homicida saísse da cidade. Ele poderia, usando seu livre-arbítrio, transpor os portões externos e seguir o seu caminho. Vemos então que nós que estamos em Cristo não estamos forçados a ficar na nossa cidade refúgio, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos pelo nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio que é um dos temas que mais me chama a atenção, porque ele foi dado a Adão e Eva lá no jardim, quando Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, ele não criou robôs para o adorarem e o amarem automaticamente. Ele nos fez com direito de escolha. Ele fez Adão e Eva com direito de escolha. E eles vieram a pecar. E a partir deste pecado, todos nós somos pecadores. Mas como diz aqui no texto, nós podemos fazer a escolha de estar na cidade de refúgio ou não estar. Isso está para nós como livre-arbítrio. Temos o direito de escolha, mas viver fora de Jesus, fora da presença de Deus, pode nos levar à morte eterna, à morte espiritual. A revista vai nos dizer que isso que aconteceu
neste tempo acontece hoje na nossa igreja. Por isso deve-se ter todo cuidado para que não fiquemos seduzidos com os bens que recebidos e desprezamos o princípio divino, que mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Estamos falando aqui da oferta. Vemos que Deus abençoou o povo de Israel. Ele abençoou dando a terra de Canaã. Mas Deus já havia pedido para que se separasse terra aos levitas. Mas em toda essa divisão, as terras que eram para ser dos levitas só foram dadas quando os sacerdotes foram falar com Josué e fizeram uma reunião para receber a sua terra. E isso nos leva a pensar hoje em dia a dificuldade que também temos em ofertar. Irmãos, jovens, quando as bênçãos do Senhor vêm para nós, devemos estar atentos para ofertar na vida daqueles que estão em dificuldade, como diz aqui a revista, fazendo referência no texto de Atos, capítulo 20, versículo 35. Mas bem-aventurado coisa é dar do que receber. O subtópico 2 vai falar sobre o estabelecimento das cidades dos levitas. Vai dizer que os levitas receberam 48 cidades, que os levitas eles somente se dedicavam completamente a Deus e ao serviço. Por isso o Senhor os colocou em lugares estratégicos, lugares de honra. Todos os levitas tinham como única atividade servir a Deus e por isso eram sustentados por Israel. Deus cuida daquele que ele chama. Irmãos, a lição está fazendo referência, como diz aqui no final, aqueles que Deus chama, Ele cuida. Se você é um chamado de Deus, não se preocupe com o seu trabalho, com a sua faculdade, com o seu ministério. Entrega somente na mão do Senhor. Pois nós, quando trabalhamos para Deus, como os levitas também trabalhavam, Deus vai nos mandar o sustento, assim como mandou a este povo levita. O terceiro subtópico vai falar sobre a fidelidade de Deus. Josué declarou a fidelidade de Deus, pois deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais. E palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu e que enfim chegara o tempo da paz, pois o Altíssimo tinha dado repouso de todos os lados e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-lo. O texto se encontra em Josué, capítulo 21, do 43 ao 45. Está bem próximo aqui do texto que lemos. Vai dizer a palavra: assim o Senhor Deus deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sobre juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. Irmãos, que bênção! Aqui mostra a fidelidade de Deus para aquele que permanece no caminho do Senhor. Vimos toda essa lição, todo o trabalho que deu e como Deus entregou todos os inimigos na mão do povo hebreu. Mas tem um detalhe que a revista aqui fala bem no final da página 58. Todas as coisas se sucederam bem
desde o dia que saíram do Egito, para os israelitas que amavam a Deus, mas os rebeldes, porém, ficaram pelo caminho. Irmãos, vemos aqui e lembramos lá ainda no tempo de Moisés, no deserto, quantos irmãos ficaram para trás. Lembra quando Moisés subiu o monte para orar e para falar com Deus, e ali passou bastante tempo. E quando ele desceu, o povo já estava ali adorando outro Deus. Outro Deus não, né? Eles fizeram um Deus de ouro ali, derreteram o ouro e fizeram um bezerro para adorar. Então, esses que não foram fiéis ao Senhor, que erraram e não se arrependeram, eles ficaram pelo caminho. Então, jovens, nós temos que permanecer no caminho do Senhor, para que Ele sempre venha com a misericórdia e com a graça nos perdoar e nos guiar mais uma vez para o caminho reto, e para que a gente derrote todos os nossos inimigos e encontramos paz como este povo aqui também encontrou. O tópico 2 vai falar que os levitas exigem sua herança e a demora em conceder a herança dos levitas. Deus falou com Josué para que fossem separados as cidades refúgio, no que foi obedecido. O Senhor estava lembrando indiretamente a necessidade de fazer a oferta aos levitas, pois as cidades de refúgio deveriam estar entre a herança deles, mas nada foi feito nesse sentido. Infelizmente, a liderança somente deu as cidades aos levitas depois que eles as reivindicaram. Este texto se encontra em Josué 21, 2 e 3. Vamos ler esse texto para a gente entender o que aconteceu ali. Vai dizer assim: os chefes de família dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar de Josué, filho de Nun, e do chefe das outras famílias das tribos dos israelitas em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: o Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidades onde pudéssemos habitar e pastagem para os nossos animais. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram da própria herança as seguintes cidades com suas pastagens aos levitas. O tópico 3 vai falar que Josué abençoa os rubenitas, os gatitas e a meio tribo de Manassés. E o primeiro subtópico vai dizer assim: uma vez concluída a tarefa de distribuição das terras, não obstante ainda houvesse muito território a ser conquistado, Josué libera as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés para voltarem à terra da possessão deles. Aqueles nobres guerreiros haviam passado muitos anos longe de suas famílias, batalhando pela terra prometida, e agora poderiam voltar para os seus lares e abraçar seus familiares. A missão que foi-lhes outorgada e que abraçaram com todo o empenho estava concluída. Na vida ministerial, muitos são comissionados para realizar algo importante para Deus, mas nem sempre todos conseguem completar todo o seu desígnio, como foi o caso dessas tribos. Uns plantam, outros regam e outros colhem. O certo é que os propósitos de Deus sempre serão alcançados. Então vemos, irmãos, que Josué liberou aqui 2,5 tribos de guerreiros que lutaram para retornarem às suas famílias. E isso nos faz uma alusão para
os jovens aí que querem trabalhar na igreja, trabalhar no ministério, que, como diz a revista, muitas vezes não vamos conseguir alcançar os nossos objetivos, mas que os planos de Deus, eles não podem ser parados, eles vão ser sim concluídos, como foram aqui na conquista da terra. O final desse subtópico vai dizer que a conquista integral, a conquista completa de Canaã, conforme prenunciado pelo Senhor, cumpriu-se séculos após, no auge da monarquia judaica. Então vemos que muito tempo depois foi conquistada a terra de forma completa. E quando a revista nos fala que uns plantam, outros regam e outros colhem, me levou a lembrar de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 ao versículo 8, que vai dizer a palavra do Senhor. Paulo está dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Então, irmãos, olha que palavra maravilhosa e como ela se encaixou aqui. Essas 2,5 tribos que trabalharam tanto, elas também devem se alegrar. E se você trabalha muito, só que outra pessoa vai finalizar o seu trabalho, não fique triste por isso, porque como Paulo está dizendo aqui, quem faz crescer é Deus, e cada um vai ser recompensado de acordo com o seu trabalho. Quando você for trabalhar para o Senhor, qualquer trabalho que seja, você faça com muita dedicação, com toda a sua força, porque certamente a palavra que afirma que você será recompensado pelo seu trabalho. Seguindo, a gente vê o segundo subtópico, que vai dizer sobre a exortação à obediência. Josué reuniu as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés e agradeceu-lhes por terem lutado as guerras do Senhor conforme a determinação de Moisés. Eles foram obedientes em tudo e não desampararam nenhum de seus irmãos de outras tribos. Josué os exortou a que tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei de que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Ou seja, eles precisavam se manterem fiéis. E isto é uma grande advertência para a igreja dos dias atuais. Mesmo esses homens tendo lutado bravamente e terem mostrado a sua índole, Josué, antes de despedir deles, ainda os lembra para que eles continuem firmes na palavra, na lei que Moisés, o servo do Senhor, os entregou. E isso é uma lição para nós também da igreja atual, para que mesmo que a gente esteja ou não no ministério, no trabalho, na batalha, a gente esteja atento à palavra do Senhor aonde a gente estiver. Eu já estive um tempo não podendo ir em todos os cultos por questão de trabalho, mas eu tentei guardar a palavra do Senhor lá no meu trabalho e no meu caminhar. E a gente deve fazer assim, desta forma, em todos os lugares, como diz aqui a revista que nos propõe esta lição. E o subtópico 3, para a gente finalizar, vai falar que ao chegarem às margens do Jordão, as 2,5 tribos, movidas por um grande sentimento religioso, ergueram um vistoso altar.
E tal conduta foi mal interpretada pelos líderes que partiram para confrontá-los ao explicarem que não se tratava de um altar para oferecer sacrifícios. Aqui é o seguinte: eles ergueram um altar, só que neste tempo, só quem poderia oferecer sacrifício era o povo levita. No final do comentário vai dizer: este episódio demonstra que entre os irmãos deve haver comunicação, entendimento, cumplicidade no serviço do Senhor. Nenhuma atitude autônoma que traga divisão, conflito, controvérsia deve ser cultivada, pois Deus ama a unidade. Então, irmãos, está falando que devemos ter muita comunicação, não tomar atitudes ou decisões autônomas, porque isso pode trazer divisão para a igreja. E no final vai dizer que Deus ama a unidade. E isso me fez separar aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A partir do versículo 42, vai falar um pouco da comunhão e da unidade da igreja. Lá no começo da igreja, vai dizer assim: ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha que interessante. Eles se mantinham unidos, tinham tudo em comum, se dedicavam ao ensino, à comunhão e ao partir do pão. Aqui estava tudo ocorrendo bem. Versículo 45: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a se reunir-se no pátio do templo. Esta é a comunhão que Deus ama. E assim a gente termina a nossa lição. Vamos fazer aqui uma breve conclusão. No tópico 1, a gente falou sobre a cidade refúgio e para que ela servia, dizendo que ela serve para aquela pessoa que matou alguém acidentalmente fugisse para lá ser julgado. E falamos depois do significado espiritual, que o significado espiritual da cidade de refúgio é Jesus Cristo para nós, porque nós que herdamos a natureza pecaminosa do nosso pai Adão, pecamos involuntariamente, mas se escondendo na nossa cidade refúgio, que é Jesus Cristo, o inimigo de nossas almas não pode nos alcançar. E o terceiro subtópico vai falar sobre o perigo de sair da cidade, o perigo de sair da presença de Jesus Cristo. Assim, o inimigo de nossas almas, ele pode nos atacar e pode nos levar à morte eterna. O segundo tópico, falando que os levitas exigem sua herança e da demora em conceder a herança aos levitas. Falamos um pouco da oferta, né? Falamos do cuidado de Deus com os levitas, que Deus cuida daqueles que ele chama. Falamos da fidelidade do Senhor também. No terceiro tópico, falamos das 2,5 tribos que foram dispensadas, a exortação à obediência depois do ministério, depois que se finaliza o ministério. E falamos do altar que deu a confusão, o mal entendido, depois da unidade da igreja. Então assim a gente finaliza mais esta vídeo aula, mais esse básico comentário
Agradeço a todos que acompanharam e que estão assistindo. Quero mais uma vez desejar o parabéns para a Igreja Assembleia de Deus pelos seus 109 anos. Que Deus continue usando essa grande igreja que salva muita gente, que direciona muita gente para os caminhos do Senhor. Que Deus continue abençoando. E vamos fazer a nossa oração então para finalizar. Ore comigo. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais este vídeo, por todo o suporte que nós temos, Senhor. Senhor, muito obrigado pelos irmãos que estão assistindo esse vídeo. Que o Senhor abençoe esses irmãos, que eles continuem com essa fome e essa vontade de aprender mais do Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.